Conforme eu falei para vocês, a gente vai começar esse ano falando de formação das crianças, estrutura psíquica, emocional das crianças. Começando pelo começo, partindo do princípio, por onde tudo começou, o meu trabalho começou aí, tentando estruturar uma ideia de uma formação saudável para prevenção às drogas. Então é por aí que a gente começa 2020, é aí que a gente dá o pontapé inicial nesse canal. Vamos lá. Oi, então, começando pelo começo, indo pelo princípio. Se a gente parar para pensar, né, o princípio de tudo, o início de tudo, quando a gente fala de estruturação emocional, de formação psíquica, não tem como a gente pensar em tudo isso sem falar da infância, sem falar das crianças, né? Parar para estabelecer a importância das figuras parentais nessa formação, nessa estruturação. Então, assim, eu começo esse primeiro encontro nosso, né? Vamos dizer que é um encontro priorizando esclarecer vocês por que essa primeira infância é tão importante para uma estrutura mais saudável, né? Para que a gente possa pensar em como formar pessoas emocionalmente mais saudáveis, com uma autoestima mais bem estruturada, com um autoconceito mais bem estruturado, né? Todo o trabalho que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo vem de uma base minha, né? Numa formação com psicóloga da infância e adolescência que se cruza com um trabalho com tratamento de dependentes químicos. E nesse meio aí eu consegui entender que a base de uma estrutura preventiva está lá na primeira infância. Quando a gente vai ver o adoecimento, a gente vai ver que o adoecimento ele não vem no momento específico, ele vem numa estrutura que vem de disfuncional desde muito cedo, numa ausência de construção, né, de valores, de princípios, de normas, questões que, para serem estabelecidas, faz-se fundamental a presença de pai e mãe. Então, assim, para a gente falar desse assunto, que é a formação, que é a estruturação dessas crianças, que é preparar crianças para as escolhas mais saudáveis, a gente precisa entender, e é muito importante eu poder estar aqui falando isso para vocês, a importância que tem a presença de pai e mãe nesses primeiros anos de vida e na adolescência. Pai e mãe, eles não vão simplesmente educar, eles não vão simplesmente passar noção de normas, de valores éticos e morais, eles vão ser o exemplo que vai ser seguido por essa criança, eles vão ser o modelo de comportamento. Então, assim, é muito importante, você que é pai, você que é mãe, você que também é avô e avó, a gente às vezes percebe que tem uma interferência muito grande de avô e de avó, né, na formação das crianças, atravessando às vezes o que o pai e a mãe querem colocar como limites, como regras, né? E é importante lembrar que avô e avó fazem parte dessa criação, que fazem parte dessa educação, mas que é prioritário que a gente permita que as figuras educacionais, que as figuras, a hierarquia familiar seja respeitada, que existe essa hierarquia, que existe essa figura, né, forte de pai, que existe essa figura forte de mãe. E assim, eu não vou me aprofundar no sentido de que eu sei que tem algumas pessoas aí que devem estar pensando, devem estar perguntando, mas Ana, quem não tem pai? Ana, quem não tem mãe? Quem perdeu? Essa pessoa vai ter falhas, né, na formação psíquica? Essa pessoa vai ter algum tipo de problema maior, que houve uma perda, né, precoce? Provavelmente essa pessoa vai precisar trabalhar esse luto, vai precisar ter uma estrutura maior, né, de acolhimento, e invariavelmente as pessoas acabam buscando em outras figuras fortes pessoas para substituir essa perda. Ela não vai ficar sem essa figura importante, né? Ela vai buscar alguém que represente a figura do pai ou a figura da mãe
Pode ser num avô, pode ser numa avó, pode ser num tio, pode ser numa tia. E é muito importante a gente estar atento para perceber aonde que essa criança começou a referenciar essa figura parental que foi perdida. Então, assim, não é pelo fato de ter perdido alguém que a gente vai deixar de estruturar essa criança de uma forma mais saudável, baseada em princípios e valores importantes, né, no processo, na caminhada, na formação deles, né? E assim, o que eu acho que é importante ressaltar aqui, essa relação, né, de pai e mãe, isso começa muito cedo e precisa ser alimentado, precisa ser regado constantemente. Foi a primeira palestra, né, que eu fiz, que eu montei, que eu elaborei, que fala de olhos bem abertos, família é o principal agente da prevenção. E lá dentro dessa palestra tem um caminhar que fala assim, como uma criança caminha para as drogas. E aí tem um outro slide que fala assim, os 10 mandamentos da família preventiva, né? Basicamente, um está falando a mesma coisa que o outro, né? Mas assim, no sentido de como coisas que eu faço e eu não devo fazer e coisas que eu preciso fazer para ser preventivo. E eu vou me basear muito, né, na caminhada desse trabalho para poder estar trocando aqui com vocês, né? Essa caminhada, né, do adoecimento emocional que faz muitas vezes a criança buscar na substância psicoativa, buscar na droga, né, um sustentáculo emocional, né, uma bengala que a gente costuma falar, foi procurar uma bengala emocional, está muito relacionado a um vazio, a uma estrutura emocional, né, que tem um vazio existencial muito grande, né, que carrega, né, uma falta de noção de si mesmo, uma falta de autoconceito, de autoimagem, de autoestima. Então, crianças que no processo da sua formação ou foram abusadas emocionalmente, né, que os pais não souberam ser suficientemente bons, não conseguiram passar para essa criança a ideia do valor que essa criança tem para a vida, para o mundo, para ela mesma. Muitas vezes, a gente tropeça na educação dos nossos filhos, muitas vezes a gente erra. Não tô procurando outra palavra mais delicada para falar disso, mas não tem outra palavra, porque assim, a gente costuma falar que filho não vem com bula, com as normas de utilização, não existe isso. Então é um laboratório onde a gente vai aprendendo a se relacionar com aquele novo ser e aprendendo a ser pai e mãe, né? Só que assim, tem coisas que são fundamentais e que a gente precisa treinar, né, essas habilidades no sentido da paternidade, da maternidade. E isso significa me treinar para construir intimidade com alguém. Para eu criar bem um filho, uma filha, eu preciso ter intimidade com essa pessoa. Não dá para eu achar que eu vou estruturar bem uma criança no momento em que eu acho que ele vai estar sendo bem formado e bem educado se ele tiver num bom colégio, se ele tiver uma boa babá, se ele morar num bom condomínio, se ele tiver os melhores brinquedos que estão sendo lançados. A gente não estrutura uma pessoa assim, a gente não estrutura um indivíduo dessa forma. Como eu falei antes, né, no vídeo anterior, que eu espero que vocês tenham assistido, e se vocês não assistiram, estou jogando a isca para vocês irem lá assistir, né? Quando a pessoa não te engana pela capa, ela pode surpreender pelo conteúdo. Quando a gente acha que a gente está formando os nossos filhos através de uma boa escola, através de babá, através de morar num bom condomínio, de dar os melhores brinquedos, a gente está construindo a capa. A gente não está construindo o conteúdo, a gente não está dando a essência. A essência só se estabelece através da intimidade, do convívio, da troca, do afeto. É assim que a gente consegue fazer com que uma criança passe a ser um adolescente saudável, a querer fazer escolhas saudáveis e que possa entrar no mundo adulto, na vida adulta, de uma forma saudável. Então, assim, por que eu escolhi esse tema? Porque a gente está no primeiro mês do ano, a gente está começando a caminhar, janeiro é mês de férias, é um mês que invariavelmente pais estão com os filhos, porque acabam
pedindo, solicitando férias com o objetivo de estar com os filhos nesse momento, e eu queria aproveitar esse momento para você aproveitar o máximo possível, para você tirar tudo que você tem de melhor desse seu tempo para realmente estar com eles, para entender a importância dessa relação, dessa construção e entender que você não é a pessoa que vai gerenciar a formação do seu filho, não é você que vai gerenciar a criação do seu filho, você é a pessoa que vai formar o seu filho, você é o sujeito que vai ser o espelho dele para a vida toda, então esteja presente, faça parte. Estamos em janeiro, vamos viver essas férias, vamos construir um novo ano, fazendo parte da vida dessas crianças, seja a idade que for, seja a idade que ele tiver, é importante que você esteja junto, é importante construir intimidade. E a gente vem, ao longo do tempo, desconhecendo o que quer dizer essa palavra intimidade.